Imagina um cenário em que você vê o nascimento de uma criança e você viaja por algum tempo, talvez 1, 2, 3 anos, e quando você regressa, você encontra aquela criança com a mesma estatura, a mesma forma, não houve nenhum desenvolvimento na criança. Com certeza você acharia que aquela criança tem algum problema. Talvez teve sérios problemas de desnutrição. Talvez a criança não teve cuidados básicos, mas tão básico para que ela pudesse crescer, ou que ela sofre talvez de algum síndrome. E na nossa vida espiritual também é assim. Uma pessoa que nasce de novo e depois de algum tempo esta pessoa não cresce espiritualmente, com certeza existe algo faltando nessa pessoa. Com certeza existem necessidades básicas que essa pessoa não está a ter, ou tem algum síndrome, que eu não sei qual é o nome dele. Por isso que hoje vamos falar como crescer espiritualmente. Eu vou falar de alguns passos para que nós possamos crescer espiritualmente. E esses passos são passos básicos. E no final eu vou falar de alguns exercícios que nós precisamos praticar no nosso dia a dia para que nós possamos crescer espiritualmente. Se você já gostou do tema desse vídeo, já começa a deixar seu like, compartilhe e vamos para os nossos passos. E o primeiro passo é a meditação na palavra de Deus. Nós, como cristãos, sabemos que a nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Aquele que deseja crescer espiritualmente deve ser como o salmista que disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Medito na palavra de Deus dia e noite. Muitas das vezes nós queremos crescer espiritualmente sem nós termos esses cuidados básicos, que é a leitura da palavra de Deus. Lembra-se, o Senhor Jesus, ele disse: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O pão, ele serve para o desenvolvimento do nosso corpo, mas a palavra de Deus é o pão que o nosso espírito precisa para que ele possa se desenvolver. Então, o primeiro passo infalível é a meditação da palavra de Deus. Se você não medita na palavra de Deus, espere crescer em qualquer outra coisa, menos crescer espiritualmente em Deus. Segundo passo, a oração. Nós sabemos que através da oração nós temos contato direto com Deus. E o nosso Deus, ele é espírito. E se nós queremos nos desenvolver espiritualmente, é necessário que nós estejamos mais perto daquele que é espiritual. Quanto mais perto nós estivermos dele, através da oração, mais espirituais nós seremos. E quanto mais distante nós estivermos dele, também menos espiritual nós seremos. Então, se nós desejamos crescer espiritualmente, é necessário que nós possamos ter algum tempo diário para falar com Deus, para orar. Porque é na oração que nós expressamos, que nós falamos com Deus. E é também através da oração que Deus também fala em nós, fala conosco. Então, a oração, ela é indispensável para o nosso crescimento espiritual. O terceiro passo é: faça parte de alguma congregação. Congregue. Não seja aquele que diz: eu sou igreja e eu não preciso fazer parte de nenhuma comunidade. Congregar é algo que a palavra de Deus nos manda para que nós possamos fazer. Quando a gente se reúne com os irmãos e a gente ora em conjunto, e a gente adora em conjunto, e a gente louva o Senhor em conjunto, Deus, ele se agrada, porque a palavra de Deus diz que nós somos corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E você sozinha, você não é corpo, você é apenas um membro. Para que você possa ser um corpo, você precisa estar ligado com os outros membros para que juntos possamos ser um corpo. E onde é que já se viu um braço sozinho, fora do corpo, se desenvolver? Então é necessário que você esteja ligado com a família de Cristo, com o corpo de Cristo, para que você possa crescer. A palavra de Deus diz que aquele ramo que for cortado da árvore, ela irá secar. Você precisa ter um líder, alguém que te oriente, alguém que te ensine, alguém que te repreenda se for necessário. Você precisa ouvir testemunhos dos irmãos. Isso é importante para o nosso crescimento espiritual. O quarto passo é algo que eu vou falar muito mais por experiência própria para que nós possamos ter um crescimento espiritual. É dar testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer lugar onde você estiver. Amados irmãos, quando você dá testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, existe algo espiritual que acontece na sua vida. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio no coração.
se Jesus ele está cheio no seu coração e você expressa ele para as outras pessoas, você cresce espiritualmente. Porque o Espírito está onde está a palavra de Deus. A Bíblia diz que onde estão dois ou mais, falando do meu nome, eu lá me farei presente. E quando você está a anunciar a palavra de Deus, o Espírito Santo ele está ali. O Senhor Jesus ele está ali. E você começa a ver que o teu espiritual começa a se externizar mais e a sua carne a se mortificar mais. Experimente isso. Fale mais do Senhor Jesus no seu dia a dia. Às vezes você não precisa ensinar assim tão alinhadamente o pecado, a salvação, o plano de redenção, seguir todo aquele esquema. Testemunho que Jesus fez na sua vida. Fale da graça do Senhor Jesus na sua vida e você vai ver que Deus ele vai transformando a sua própria vida, assim como ele vai transformar a vida daquele que te ouve, e você irá crescer espiritualmente e as pessoas também irão ver que você é uma pessoa espiritual. Eu já falei aqui de 4 passos e agora vou falar de alguns exercícios que nós devemos ter. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas nós devemos ser também praticantes da palavra de Deus. E no nosso dia a dia existem muitas coisas que nessas coisas Deus espera que nós possamos tomar certas atitudes. Às vezes vão ocorrer coisas na sua vida que vão requerer mais paciência. E ainda que o seu coração diga não, você já foi paciente demais, tente andar na vontade de Deus. Tente ser paciente. Se a pessoa te ofendeu 7, 8 vezes, tente seguir a vontade de Deus, que é perdoar 70 vezes 7. Tente exercitar os seus músculos espirituais a serem extremamente obedientes na palavra de Deus, e você vai ver que você vai crescer espiritualmente. Existem pessoas que oram, meditam na palavra, mas não crescem espiritualmente porque as suas orações elas não são ouvidas, porque ela lê, medita na palavra, mas quando é momento de praticar a palavra, ela não pratica. E ele é uma pessoa que ora muito, medita muito, mas nunca cresce por falta de prática, por falta de exercitar os seus músculos espiritual. Na oração de uma criança espiritual, você pode ver que ela às vezes ora para as pessoas que ela ama, mas somente na oração de um adulto espiritualmente é que você vai ouvir ele orando a favor daqueles que lhe perseguem, porque essa pessoa não somente medita, mas essa pessoa tenta viver de acordo com a vontade de Deus. Esses são alguns passos, talvez de alguns outros vídeos você possa encontrar outros passos para que nós possamos crescer espiritualmente. Mas esses são passos básicos, e se você viver... Recebemos um hóspede aqui nesse vídeo, mas esses são os passos básicos, tão básicos que algumas pessoas acabam negligenciando. Mas se você quer crescer espiritualmente, medite na palavra do Senhor, ore, faça parte de alguma congregação, testemunhe do nosso Senhor Jesus Cristo e viva a palavra de Deus. Com certeza você irá ser forte, grande espiritualmente. Você pode ter nascido espiritualmente no ano passado, mas neste ano você ser alguém adulto, maduro espiritualmente, porque você tem vivido de acordo com a palavra de Deus. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.